Bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente saudar a presidenta, senadora Fátima Bezerra, que sempre se dedicou à causa da educação, sempre foi uma militante destacada na agenda da educação brasileira. Saudar a senadora Ângela Portela, que nos acompanhou. Queria saudar a senadora Ana Amélia, que foi autora do requerimento, agradecer o convite, que muito nos honra retornar a esta casa, senador Lazier, senador Blairo Maggi, agradecer aqui a presença de todos. Queria dizer que a nossa equipe está completa aqui com todos os secretários, além do nosso secretário Luiz Cláudio Costa, temos também a presença do Ildevan Alencar, que é presidente do FNDE, o Chico Soares, presidente do INEP. Tivemos um intenso trabalho, ele em especial, na organização do Enem deste ano. O presidente da EBSER, Nilton Lima Neto, que faz um trabalho também muito importante na gestão dos hospitais universitários. Marco Antônio de Oliveira, que é secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior. O Gesualdo Farias, secretário de Educação Superior, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará e também presidente da Andifes, hoje na CESU. Binho Marques, secretário de Articulação com o Sistema de Ensino, que também foi secretário municipal e estadual, governador do Estado do Acre, trabalha aí ajudando a construir o Sistema Nacional de Educação. Então, eu fiz uma apresentação bem abrangente, que eu acho que ajuda a aprofundar a reflexão, e eu poderia fazer uma intervenção breve, mas eu acho que nós fizemos uma intervenção mais ampla, ajudará a pautar e contribuir para a nossa reflexão. Então, eu começaria dizendo que o PNE deve ser o eixo estruturante de todas as ações do MEC. A nossa bússola, o nosso rumo. É uma política de Estado com metas extremamente ambiciosas e nós precisamos discuti-las com profundidade para ver o esforço conjunto, não só do MEC, mas de toda a educação brasileira e também, por que não, do Senado Federal, para que a gente possa alcançá-las ao longo da próxima década. Então, a meta, o artigo 8, fala que os estados e municípios deverão elaborar seus planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE. E o prazo é 1 ano. Então, essa foi uma ação que o MEC deu prioridade ao longo deste último ano. Nós já temos aí 96% dos estados com a lei aprovada e outros com consulta pública realizada e com projeto de lei enviado ao Legislativo, que são aqueles verdes escuros, que ainda não foi aprovado, mas já tem um projeto do PNE para os estados. O MEC montou um portal, deu assessoria técnica, colocamos a SASE totalmente dedicada a ajudar os municípios e estados na elaboração dos seus respectivos planos, e 99% dos municípios também já aprovou, já tem um plano municipal de educação em 5.503 municípios. Então, tivemos aí um avanço importante, isso ajuda ao planejamento e a ações coordenadas de todos os entes federados em direção ao PNE. Em relação à educação básica, nós temos a meta 1, que tem uma exigência extremamente importante para este ano de 2016. Ou seja, todas as crianças de 4 e 5 anos deverão estar na pré-escola já no ano que vem. Quero lembrar que essa é uma contribuição muito grande para que a gente possa melhorar a alfabetização, a leitura, a redação, as primeiras contas, porque a pré-escola ajuda a desenvolver as habilidades não cognitivas. Nós já temos, inclusive, prêmio Nobel do Haeckel, de Chicago, sobre o papel da creche e da pré-escola na formação do cidadão, na vida familiar, profissional, educacional. Então, é muito importante esta meta e nós temos ainda, nós estamos com 81, os dados de 2013 do censo, né, 81,4%, hoje deve ser alguma coisa em torno de 87%, mas é uma previsão. Dado censitário, o último dado disponível é 2013, nós temos 81,4% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, nós temos que chegar a 100%, é um salto muito grande. A nossa estimativa é que hoje nós temos pelo menos 700 mil crianças fora da pré-escola. E no caso da creche, nós temos 23,2%, teremos que chegar em 2024, temos mais tempo. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, quando a gente pega os 25% mais pobres e os 25% mais ricos, se nós pegássemos os mais ricos,
Em 2013, 91,8% já estão na pré-escola. Os mais pobres, 75,5%. Quem não está na escola é quem mais precisa. Nós temos que fazer uma busca ativa na periferia das grandes cidades, nas cidades do interior dos estados mais pobres do Brasil, que é onde estão exatamente essas crianças que precisam ir para a pré-escola. Nós concluímos 2.870 creches, aquele projeto bem bonito e pedagogicamente muito bem elaborado, em obras 2.231. Ocorre que é impossível atender essa demanda apenas com a construção das creches. Então, o que é que nós estamos lançando? Nós estamos lançando esse módulo aí, que para as creches B já existentes, nós podemos colocar 96 crianças a mais, melhorando a infraestrutura, pedagogicamente adequado com o projeto anterior, com um custo de R$ 229 mil. Então, nós estamos disponibilizando para os prefeitos esse módulo. Para as creches tipo C, 48 crianças a mais, com custo de R$ 175 mil. Estamos disponibilizando também esse projeto. E para quem tem um parque infantil, uma pré-escola também, com custo de 32 a 96 crianças, dependendo do tamanho do projeto. Ou seja, vai criar um parque infantil, R$ 273 mil. E para integração escolas existentes, também de 32 a 96 crianças, R$ 260 mil. Então, nós estamos fazendo mutirão no MEC para agilizar esse processo e colocando novas condições que ajudem a universalizar para a escola. Queria chamar a atenção também da meta 5, alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental, ou seja, até 8 anos de idade. Quando eu era ministro da Educação, nós criamos a ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Essa Avaliação Nacional de Alfabetização, no ano de 2014, mostra o seguinte: 22,2% das crianças não leem o que precisam, 34,4% das crianças têm insuficiência na escrita, não escrevem o que precisariam, e 57,1% não dominam os princípios da matemática que seria exigido nessa faixa etária. Agora, o que é mais grave? É que quando a gente olha a distribuição desses dados, é exatamente nos estados mais pobres, como já era de se esperar, que estão as defasagens maiores. Então, você tem ali, por exemplo, estado de Alagoas, 43,5% das crianças não aprenderam a ler o que deveriam até 8 anos de idade. Sergipe, 43,2%. Maranhão, 44,2%. Pará, 42,5%. Em contrapartida, estados do Sul, por exemplo, Santa Catarina, 9,3%, Paraná, 9,6%, Minas Gerais, 9,3%. Então, mesmo estados como Rio de Janeiro, 21,6% das crianças ainda não leem o que precisavam. Então, nós precisamos de um grande esforço para a alfabetização, tem que ser prioridade absoluta. Se as crianças... Às vezes, quando a gente fala da ênfase em português e matemática, não quer dizer que as outras competências não tenham que ser estimuladas na escola. A cultura, o esporte, a cidadania, tudo faz parte do ambiente escolar e é fundamental que elas estejam presentes. Mas o foco, a ênfase em português e matemática, porque se elas não desenvolverem essas competências, elas não poderão acessar outras competências na escola. A criança precisa aprender a ler, para aprender. Se ela não lê, se ela não escreve, ela terá uma grande dificuldade de desenvolver as outras disciplinas. Então, é um grande esforço. Na redação, você veja, por exemplo, 60% das crianças em alguns estados, 65% no caso do Pará, não lê, não escreve o que precisaria na idade certa. E na matemática, o quadro, então, é mais grave ainda, 81%, nós chegamos a 82,9% no Amapá, não escrevem o que precisariam na idade certa. Então, essa prioridade na alfabetização é um dos nossos grandes desafios. E esse exame foi feito exatamente para que esse quadro pudesse ser transparente, chamamos a atenção dos governadores, prefeitos, senadores e, sobretudo, do MEC, para nós nos debruçarmos sobre essa agenda. Uma das iniciativas que eu fiz ainda quando era ministro da Educação foi o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que é que nós fizemos? Prevendo que a situação era essa, nós damos 302.044 bolsas para professores alfabetizadores, 11.900 orientadores de estudo, que são professores universitários, em quase toda a rede, em 27 redes estaduais, um orçamento de mais de R$500 bilhão, para melhorar a formação dos professores e professoras alfabetizadoras. No entanto, o que é que nós verificamos? Que algumas universidades deram um salto extraordinário,
Vou citar, por exemplo, a Universidade de Rondônia. Melhorou muito a alfabetização em Rondônia. No entanto, tem universidades e os estados mais ricos do Brasil que não alterou absolutamente nada do quadro que nós tínhamos antes. Então, nós vamos ter que revisitar esse programa, rediscutir o programa para melhorar a formação dos professores e a alfabetização na ponta. Qualidade da educação. Nós temos o IDEB, todos sabem que a nossa meta é chegar a 6 em 2024, que é a média da OCDE. E agora, se a gente olhar a rampa, nós começamos, era uma planície e está virando um Everest. Então, a exigência da meta vai ser cada vez maior e, portanto, mais difícil alcançá-las. Sendo que nos anos iniciais nós temos evoluído acima da meta, nos anos finais nós estamos ali um pouco abaixo da meta, e no ensino médio é onde nós temos a maior defasagem da meta em relação ao desempenho efetivo dos estudantes. Nós temos aí um grande desafio da qualidade. Eu acho a meta 7, qualidade, a meta mais importante. Nós precisamos ter grande compromisso com a qualidade da educação, apesar de termos ainda alguns desafios de acesso. Educação é acesso, permanência e qualidade. E esse tripé tem que andar junto. Aqui está a média do Brasil em relação à média da OCDE. No PISA, jovens com 15 anos que são avaliados, nós temos muitos com defasagem de idade série. Aqui está a média. Em 2012, a ênfase foi em matemática. O Brasil vem melhorando muito em matemática, melhorando um pouco em ciência e melhorando um pouco em leitura. Mas, principalmente a matemática, nós tivemos um desempenho. Saímos de uma fotografia muito ruim, mas o filme é muito bom. Em 2012, o Brasil foi o país que mais melhorou no mundo em matemática. Então, a fotografia ainda é ruim, mas o filme é muito bom. Ou seja, vou repetir, o Brasil foi o país que teve o maior avanço no aprendizado de matemática no PISA, entre todos os países que participaram do programa, no ano de 2012, apesar de sair de um patamar muito ruim. Mas tivemos a melhor evolução entre todos os países. Bom, um dos instrumentos para nós darmos um salto na educação básica, especialmente aqui no ensino fundamental, mas também no ensino médio, é a Base Nacional Comum Curricular. Ela está no PNE, ela está na LDB e ela é um instrumento que todos os países que têm um bom padrão de educação já dispõem. Agora mesmo, o Luiz Cláudio esteve com a presidenta lá e visitou a Finlândia, que tem um índice destacado de educação. É verdade que é um país muito pequeno, é uma renda per capita muito alta, mas um dos instrumentos que eles valorizaram muito foi a base comum que eles têm e que eles reajustam a cada 10 anos. E que é a diretriz para a formação dos professores. Houve uma repactuação com todos os cursos de pedagogia a partir de uma base comum, do direito que todo jovem, toda criança tem de aprender pelo menos aquilo que está estabelecido na base nacional. E esse direito de aprendizagem é que nós temos que cobrar e implementar no Brasil. Então, nós temos aí grupos de trabalho, 116 especialistas, 29 equipes, abrimos para audiência pública, já tivemos 1.100.000 consultas. Então, há um envolvimento, e é fundamental, dos professores na construção da base nacional, e nós temos aí uma série de encaminhamentos, que é esse calendário, né? A publicação da versão preliminar, o seminário nacional, ciclos de formação e discussão. Nós vamos fazer dia 26 de novembro. Eu queria pedir aqui à comissão do Senado, presidenta, que fizesse também um evento no dia 26 de novembro para discutir a base nacional. Nós queremos ir para todas as salas de aula, para todos os professores debaterem a base nacional. Nós vamos colocar em rede nacional de rádio e televisão, que o MEC tem acesso, vamos colocar na TV Escola, vamos fazer o dia inteiro, a semana inteira de discussão da base nacional na TV Escola, para mobilizar, vamos pactuar isso com todos os secretários de educação da Undime e Concede, já nesse final de semana em Manaus, e depois com a Undime, para a gente envolver os professores na sala de aula, um dia só discutindo a base nacional. E quero destacar, já temos aí 1.100.000 acessos no nosso portal a esse programa. Então, tem todo um conjunto. Depois faremos seminários estaduais em março, envio para o Ministério da Educação o documento final, em abril, para entregarmos do Conselho Nacional de Educação em junho, como prevê o CNE. Então, nós temos tempo, e agora, a construção tem que ser participativa.
tem os especialistas com grande competência que estão participando, mas se o professor na sala de aula não se engajar, não se envolver, não se sentir participando desse processo de construção, tudo mais será difícil depois para a implantação. Ensino fundamental. Nós temos que universalizar o ensino fundamental de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos estejam na idade recomendada. Nós praticamente cumprimos a meta em termos da universalização, mas não estamos na idade certa. Então, vejam ali a taxa de frequência bruta, ela é muito próxima à nossa meta, mas a taxa de frequência líquida não está, ainda está longe. Nós temos muito trabalho, que é a qualidade, nenhum jovem, nenhuma criança para trás. Nós temos que ter uma política de reforço escolar, nós precisamos acompanhar os que têm dificuldade para alcançarmos esta meta. Educação em tempo integral. O PNE, como tudo, tem uma meta ambiciosa, 50% das escolas, pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Hoje nós temos 34,7% da escola. Na realidade, é uma jornada em tempo integral, mas não é uma escola de tempo integral. Muitas vezes nós temos que improvisar parcerias para viabilizar as 3 horas adicionais. Temos 61 mil escolas que ofertam educação em tempo escolar, em tempo integral, 3 horas a mais. E representam 3,2% da meta, que é 25%. Então, nós temos ainda muita coisa a percorrer. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, apesar desse esforço, a melhora na aprendizagem não está sendo acompanhada pelo esforço do Mais Educação da Escola Tempo Integral. Aqui também nós temos um bom programa, mas ainda não deu os resultados que precisam dar. E nós vamos ter que rediscutir o programa. Ensino médio. Vocês vejam que a rede ela é fundamentalmente estadual, a participação municipal e federal, mesmo particular, é relativamente pequena. Em 2014, 8 milhões de estudantes são da rede federal, e da rede particular, 1 milhão de estudantes, e da rede municipal e federal é uma participação bastante pequena. Nós crescemos 120% em 23 anos. E um esforço, basicamente, do Estado brasileiro para resolver a questão do ensino médio. Mas nós teríamos que universalizar todos os jovens de 15 e 17 anos já o ano que vem. E quero chamar a atenção que a nossa taxa é de 84%. Ou seja, nós temos ainda muitos jovens fora da escola e, mais grave, muitos jovens com defasagem de idade séria que herdaram exatamente nessa faixa etária um ensino anterior que não tinha qualidade. Então, ali, de 2013, nós precisaríamos crescer fortemente a taxa bruta e depois a taxa líquida em 2024. Então, quero chamar a atenção de 2 grandes desafios. O ano que vem, toda criança de 4, 5 anos tem que ir para a escola, os pais têm responsabilidade, os prefeitos têm uma imensa responsabilidade e nós temos um grande desafio. E, paralelamente, todos os jovens de 15 a 17 anos também têm que ir para a escola. Nós temos que fazer uma grande mobilização para poder cumprir essas 2 metas e universalizar o acesso. O que é que nós achamos que é muito importante no caso do ensino médio? É articular melhor a base nacional comum, que tem que dialogar com o Enem, com as 5 áreas de competência do Enem. Vocês viram o desejo de participação do Enem, a luta destes jovens para fazer o Enem. Portanto, nós temos que partir dessa motivação, dialogar com a base nacional comum e também com o ensino técnico profissionalizante com o Pronatec. Porque o que eu queria chamar a atenção? Hoje, 20% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade ou concluíram a universidade. A meta do PNE é chegarmos a 30%. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que nós ofertamos para os 80% que não vão para a universidade? Apenas o ensino médio? Muitos desses jovens já estão com família constituída, já estão no mercado de trabalho precocemente, né? Nós temos aí um problema sério. Se nós não vincularmos a um ensino técnico profissionalizante, o ensino médio, nós não vamos responder à expectativa dessa juventude. O ensino médio regular não resolve a demanda por educação desses jovens, porque nem todos irão ou querem ir para a universidade. Então, nós precisamos trabalhar, eu diria, o ensino técnico profissionalizante, pelo menos como uma parte da grade do ensino médio regular. O Enem, vocês viram aí o Enem nesse final de semana.
nós tivemos aí 58% são negros, pretos e pardos, se auto-identificam como tal, 57,5% são mulheres. As mulheres cada vez têm uma presença maior na educação e no mercado de trabalho também, apesar que ainda tem muita discriminação em relação aos cargos de chefia. 79% já concluiu ou são concluintes no ensino médio. Nós tivemos 211.980 salas para aplicar o Enem, mais de 1.700 cidades, percorremos 326 mil quilômetros, e aqui eu quero agradecer aos Correios, nenhum malote chegou atrasado, nenhuma prova chegou depois do horário na sala dos 6 milhões, pelo menos, de estudantes que fizeram o Enem nesse final de semana. Todos receberam no horário. Segundo, não houve nenhum problema de sigilo das provas. Foi preservado desde a elaboração, da impressão, do transporte. Nós temos 64 mil malotes com cadeado eletrônico, 60 batalhões do Exército, 30 mil homens da segurança trabalhando no sigilo, Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, da PM, Polícia Civil, o Exército, trabalhando de forma cooperativa. E tivemos um grande Enem, um excelente resultado. Em termos de organização e qualidade da prova, eu diria que foi nota 10. Já passou no Enem aqueles que fizeram o Enem, especialmente o INEP, os nossos parceiros todos, eu diria que tiraram nota máxima na redação, na organização do evento. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Ministro, o professor Chico ali está rindo de felicidade. É a primeira vez que ele ri nos últimos 2 meses. Porque ele só estava sério e angustiado. E o Luiz Cláudio também. Não, já está até rindo aqui. Com certeza. E agora, o que eu acho que nós temos que verificar? Nós tivemos 10 mil pessoas com deficiência visual fazendo o Enem. 9 mil com deficiência auditiva. 3 mil participantes cegos, sem nenhum tipo. Então, tivemos prova com ledor, prova ampliada, prova em braille, prova em libra, prova com intérprete, quer dizer, todo tipo de demanda de acessibilidade. E por que toda essa vontade de participar do Enem? Vocês viram a luta dos jovens para entrar, aqueles que chegaram atrasados, a gente fala, toda a coletiva fala, cheguem com 1 hora de antecedência para não ter nenhum imprevisto, e todo ano se repetem os mesmos imprevistos. Imprevisto de toda a ordem, né? O que é o lado importante? É que são quase 1 milhão de vagas nas universidades federais, bolsas do ProUni e bolsa do FIES. Então, os alunos que estão participando do Enem têm uma grande oportunidade para estudar e chegar na universidade com um custo subsidiado pelo Estado brasileiro. Então, nós precisamos pegar essa energia do Enem e alimentar o ensino médio e motivar o ensino médio e mostrar para o ensino médio as oportunidades que se abrem a partir do Enem. Bom, o outro tema da educação básica é o Sistema Nacional de Educação, que nós temos 2 anos para implantar. Então, nós definimos 4 dimensões, estamos discutindo com o Fórum Nacional de Educação, que está previsto no PNE sua participação, e vamos redesenhar a organização da educação nacional. Eu queria que, mais à frente, nós fizéssemos discussões, eu sei que a Comissão do Senado vem fazendo, aprofundando só a questão do Sistema Nacional de Educação, que é uma das grandes exigências, uma cooperação federativa, um regime de complementariedade, de cooperação de todos os entes federados na educação brasileira, na educação de qualidade. Nós temos ali a alteração da LDB, a regulamentação do artigo 23 da Constituição, a adequação das regras de financiamento, o CAC e o CAC, que precisam ser desenhados pós-Fundeb, e a adequação do sistema de ensino às novas regras nacionais. Então, essas 4 dimensões, elas vão alimentar um novo sistema nacional. Queria concluir aqui falando do ensino básico, da formação de professores. Nós temos metas também ambiciosas no PNE sobre formação, que é a meta 15. Qual é a nossa situação? Percentual de docentes com professores que possuem formação superior compatível à disciplinas que lecionam. Só metade dos professores da educação básica tem a formação superior compatível com a sua disciplina. Metade não tem. Então, a continuação da formação, quer dizer, uma formação continuada de qualidade é muito importante para nós alcançarmos as metas de qualidade e valorizarmos a carreira dos professores. Então, o que é que nós estamos fazendo? O PIBID, nós temos 90 mil bolsas de estudo para os bolsistas da iniciação docente. Agora, um dado que chama atenção. Só 18% do PIBID dos bolsistas está virando professor da rede básica. Só 18%.
Então, nós fazemos um esforço para que esses alunos de licenciatura em pedagogia tenham um campo de prática na sala de aula. Não adianta formar um professor que lê Piaget e nunca viu um aluno na frente, nunca liderou uma sala de aula, nunca se dedicou ali à liderança, à mediação da produção do conhecimento, da aprendizagem. Então, é um programa muito importante. Agora, nós queremos rediscutir esse programa. Ou seja, nós queremos que esses jovens que estão fazendo a licenciatura, que estão fazendo pedagogia e todo o conjunto de estudantes da graduação tenham compromisso com a aprendizagem efetiva, especialmente com o reforço da aprendizagem. Sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo em português e matemática. Então, nós queremos rediscutir esse programa. Hoje, o PIBID é uma iniciativa do aluno e da faculdade. Ele vai para a escola que ele quer para fazer o estágio que ele acha que é conveniente. Nós queremos agora que seja um compromisso, primeiro, com a qualidade da aprendizagem da escola pública. Então, a formação dele vai estar condicionada a alguns compromissos. Nós vamos fazer a inscrição no MEC, com um portal único, vamos estabelecer quais são as escolas prioritárias e quais são as escolas prioritárias. Principalmente aquelas que não resolveram a alfabetização e a leitura. 28 mil escolas respondem por 70% do problema da alfabetização no Brasil. Vou repetir. 28 mil escolas respondem por 70%. Onde estão? Metade dessas escolas estão no Nordeste, especialmente no semiárido, e estão na periferia das grandes cidades. Então, nós precisamos redesenhar o PIBID. Vocês vejam que o PIBID ele acompanha muito as escolas particulares. Então, estão basicamente concentradas São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco Bahia, muito pouco nos outros estados do Nordeste, quase nada na região Norte e Centro-Oeste. Então, a Bolsa está muito concentrada no Sul-Sudeste. Aí está a matrícula por regiões do Parfora, que é outro programa que nós temos 51 mil professores da educação básica que estão frequentando cursos nas universidades federais. Então, em 2014, tivemos 79 mil professores matriculados em 2.400 turmas especiais de 99 instituições de educação superior. Então, o PAFOR é outro grande instrumento para nós melhorarmos a formação daqueles que já estão no exercício do magistério. E é um programa de grande alcance, 79 mil professores. Aqui, ao contrário do PIBID, a concentração na região norte e também muita coisa no Nordeste, pouco no Sul-Sudeste. Quer dizer, quando tem professor não titulado dando aula, são nos estados mais pobres. E o PIBID, que é a formação do professor de licenciatura, são nos estados mais ricos. Nós vamos ter que rediscutir esses dois programas e integrá-los melhor ao esforço da aprendizagem e da alfabetização. Saudar também o senador Teomário aqui presente, Sônia, agradecer nossos senadores aqui. A Regina também presente, agradecer a presença. Carlos Nobre também está ali atrás da CAPES, o Marcelo Feres também da CETEC, da Secretaria de Educação Técnica, que coordena nossos a Yara também, sofredora do SPOA, que cuida do orçamento do MEC. Outro grande instrumento de formação de professores é a Universidade Aberta do Brasil. Então, nós temos um total de 452 cursos. Eu já disse, quero repetir aqui, farei no meu discurso de posse. Senadora Simone, agradecer a presença. Nós precisamos enxugar a oferta de cursos. Nós não precisamos de 49 cursos de pedagogia na Universidade Aberta do Brasil. É melhor ter 2 cursos, melhores cursos do Brasil, do que nós temos uma oferta tão ampla. Então, vamos selecionar, pelas instituições que ofertam, os melhores cursos. Com isso, nós vamos ter uma gestão mais focada na qualidade das ofertas e não simplesmente no interesse de uma universidade de ofertar aquele curso. Então, nós precisamos também dar uma arrumada na Universidade Aberta. A educação à distância cresce no mundo inteiro, o sistema caminha para um sistema híbrido. Quer dizer, com a tecnologia da informação, com a internet, o professor não vai ser mais o único depositário do conhecimento, talvez nem o principal no processo de aprendizagem. Nós vamos ter que usar cada vez mais tecnologia da informação e utilizarmos essa mediação no processo de formação. Nós temos 372 mil vagas, hoje temos 117 mil ativos, formando 48 mil na Universidade Aberta e temos 30 mil em processo de formação.
Professores da educação básica é uma coisa espetacular. Ingressantes 109 mil, 43 mil estão ativos, 30 mil formandos. Então, nós estamos melhorando a formação dos professores que estão em sala de aula no Brasil inteiro usando a Universidade Aberta do Brasil. É um grande instrumento de complementação do esforço educacional do professor, do MEC. Bom, a meta 17, sobre a valorização dos professores, a meta 18, o salário médio do professor vai ter que se aproximar ao salário médio dos trabalhadores com escolaridade equivalente. Hoje está em torno de 76,5%. E nós temos um grande desafio aqui, que é o desafio do financiamento da educação. Quero falar nisso ao final. Quer dizer, não basta estabelecer a meta se não der condições para os prefeitos, para o governo federal e os secretários de educação dos estados alcançarem essa meta. Nós estamos aí, já criamos o Fórum Permanente para acompanhar a atualização progressiva do valor do piso nacional, estamos instalando essa comissão e estamos colocando uma rede de assistência técnica, um software, para ajudar no plano de carreira e remuneração, que é importante para a CNTE e para os secretários municipais, especialmente estaduais, terem um instrumento para a discussão da carreira. Outro programa que nós estamos lançando foi um lançamento do ministro Cid Gomes, reforçado pelo ministro Renato Giannini e por mim, é a meta 19, que é a formação e certificação de diretores de escola. Nós estamos fazendo uma formação para 30 mil professores e estamos pactuando com as redes que tiverem interesse a certificação prévia dos diretores. Ou seja, ele pode ser eleito pelos seus pares, mas ele tem que fazer uma formação anterior e tem que ser certificado. Ele tem que dominar a legislação, tem que conhecer princípios da administração, tem que saber de orçamento, tem que saber mediar conflitos. Então, é muito importante esse esforço para a gente melhorar a qualidade dos diretores e contribuir para que eles tenham uma boa formação no desempenho dessa função que é tão difícil quanto essencial às escolas. Então, nós temos aí um programa, depois, se quiser, a gente pode voltar. Bom, para concluir aqui a educação básica, eu queria dizer o seguinte: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos integrar os programas existentes. Nós vamos integrar o Mais Educação, Educação Tempo Integral, com o PIBID, que é o estágio dos docentes, estudantes de licenciatura, com o PARFOR, que são os professores que estão se formando, com o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa e o PDDE. Tudo isso integrado com foco na aprendizagem, especialmente português e matemática. Quando eu digo especialmente, quero repetir, não quer dizer que nós estamos excluindo as outras disciplinas. Muito menos a cultura e o esporte, que ajuda a motivar a presença do aluno na escola. O que nós estamos dizendo, e vou repetir, porque às vezes fazem questão de interpretar mal o que nós estamos falando. O papel da escola é ensinar. Não haverá aprendizagem para uma criança que não sabe ler. Ela precisa aprender a ler, para poder ler para aprender. Não haverá aprendizagem para uma criança que não sabe escrever. Ela precisa aprender a escrever para poder desenvolver depois o processo de aprendizagem. Não há como aprender física e química sem conhecer abstração em matemática, a linguagem da matemática. Então, o foco em português e matemática é para viabilizar as outras disciplinas e não para reduzi-las a apenas duas. Elas são instrumentos, são alicerces do processo de aprendizagem. Agora, tem que estar acompanhado das outras dimensões, da cultura, da cidadania, do esporte, que tudo isso motiva a presença do estudante na escola e também forma um ser humano mais completo, mais integral, com uma visão mais holística da sociedade. Bom, agora vamos passar para a educação profissional e tecnológica. O Pronatec, nós já tivemos 8.119.000 matrículas. Cada vez as matrículas estão ficando melhor do ponto de vista da qualidade, desenhando melhor a empregabilidade desses cursos. O controle de presença hoje é muito rígido, tanto pelo aluno quanto pelo professor, pela instituição. Este ano nós estamos com 1.300.000 matrículas do Pronatec. Acho que há uma grande demanda de ensino técnico profissionalizante. Fizemos uma excelente parceria com o Sistema S e vamos aprimorar isto este ano e o ano que vem, explicarei depois. Tivemos uma fantástica expansão dos campos dos institutos federais. Nós tínhamos 140 campos, criamos 214 em 2003 e 2010, mais 208. Temos hoje 562 campos disponíveis no Brasil todo. Isso aí é uma espécie de espinha dorsal de todo o esforço, uma coluna vertebral de todo o esforço de educação técnica e profissionalizante. Acordo de gratuidade do Sistema S. Nós
eu ainda estava na Casa Civil, fizemos um acordo com o Sistema S para dedicar, eles vão investir em políticas públicas, especialmente na educação, esse ano em torno de 5 bilhões de reais. Então, se no passado nós transferimos recursos para o Sistema S, agora o Sistema S vai transferir recursos para as políticas públicas. É mais do que a gratuidade da oferta do serviço que eles já fazem. Eles recebem 3,5% da folha de salário de todas as empresas do Brasil, arrecadam mais ou menos 20 bilhões de reais, tem uma poupança de 20 bilhões de reais, fazem um excelente trabalho e nós queremos mais parceria. Como nós não temos condições de financiar, como fizemos, por exemplo, o Pronatec nesses últimos 3 anos foi um esforço de 14 bilhões de reais. 40% foi para o Sistema S. Agora que nós estamos com restrição orçamentária, eles vão nos ajudar, por exemplo, assumindo mais responsabilidade com o Pronatec, cumprindo o acordo que nós fizemos e não foi cumprido no Ciências Sem Fronteiras, ajudando a pagar as bolsas para a gente poder manter o programa e outras possibilidades que estão sendo adaptadas. Por exemplo, com a CNI, a Embrapi, o SEBRAE tem outro foco na área de pequena e microempresa, o Senar, interesse na agricultura familiar. Então, nós estamos combinando aí um grande acordo e o Sistema S vai investir 5 bilhões de reais por acordo, por convênio com o Estado brasileiro. Isso vai ajudar muito o MEC o ano que vem. Apoio às redes. Nós temos o PNAE, a alimentação escolar, que atende 42,2 milhões de estudantes em 158 mil escolas, e repassamos aí 3 bilhões e 700 milhões de reais, 218 mil agricultores familiares participam hoje desse programa de alimentação escolar. O livro didático também é um programa que o Senado conhece bastante, em todas as áreas, é um grande esforço que nós temos. Esse ano de 2016 agora são os anos finais, o foco do livro didático, então é um programa muito reconhecido pela pluralidade, pela competência, pela política de Estado que ele significa. Educação de jovens adultos. Nós temos a meta 9, uma meta extremamente ambiciosa. O Brasil tem uma defasagem muito grande de idade série. Nós estamos falando aí de 83 milhões de pessoas que não tiveram a escolarização adequada. Nós estamos reduzindo fortemente o analfabetismo. A nossa meta é chegar a 7,5%, estamos com 8,5%, reduzimos fortemente. Agora, onde está o analfabetismo adulto? Especialmente na minha geração com mais de 60 anos. 25% dos analfabetos têm mais de 60 anos, ou seja, não é o meu caso, evidentemente, mas já é um trabalhador cansado, também que eu também já me enquadro nessa categoria, tá certo? Carregou saco de cimento, está com a enxada na mão, está numa linha de produção, trabalha o dia inteiro para sustentar a família. Então, você trazer de volta para a escola, para a alfabetização, é muito difícil. Principalmente a população rural, que é onde está o grande desafio que nós temos. Mais de 40 anos, vocês vejam ali, mais de 40 anos, nós estamos falando de 35% do analfabetismo no Brasil. Os jovens nós já resolvemos. Então, mas nós temos que continuar o esforço da alfabetização e não apenas da escolarização, da melhora da aprendizagem da população jovem adulta. Agora, eu vejo aqui um grande desafio. A educação de jovens adultos, o Fundeb investe 5,6 bilhões de reais por ano. E só 9% das matrículas dos ingressantes concluem o processo de formação. Os prefeitos e governadores têm interesse na matrícula porque é o critério de acesso ao Fundeb. Mas o fluxo é muito ruim. Quer dizer, esses adultos, esses jovens, não concluem uma aprendizagem. O que eu acho que nós deveríamos fazer, que é o que nós estamos discutindo no MEC com os secretários estaduais de educação e municipais. Nós precisamos juntar o EJA com o Pronatec. Se você abrir uma janela para a formação técnica profissional, muitos adultos voltarão a estudar e vão complementar sua escolarização formal. Nós estávamos discutindo com um dos nossos secretários que o pai é pedreiro outro dia na reunião. Ele falou, meu pai já está na terceira idade, é pedreiro, trabalha há 50 anos como pedreiro. Eu falei, pai, por que você não conclui o ensino médio? Ele falou, mas filho, carregar saco de cimento, pegar no pá, na enxada, subir no andaime e ainda no final do dia eu vou estudar? Para que eu vou estudar geografia, filosofia, sociologia? O que isso não vai alterar minha vida e eu não tenho mais energia para isso. Aí a segunda pergunta, pai, você lê a planta do arquiteto, do engenheiro? Não, não leio. Quem lê é o mestre de obra. E para virar mestre de obra, você topa? Topo na hora. Me diz qual é o curso que eu vou fazer para virar mestre de obra que eu topo. Para ele virar mestre de obra, ele vai ter que melhorar a matemática, ele vai ter que melhorar o português, mas ele tem uma competência que o Estado brasileiro precisa reconhecer.
Ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento acumulado. Se nós reconhecemos esse conhecimento e complementarmos a grade de formação para ele dar um salto na sua carreira profissional, nós vamos trazer esses adultos de volta para a escola e vamos ter uma ganha. E o Pronatec mostrou isso. Só que o Pronatec não articula a escolarização formal com a aprendizagem. Nós precisamos juntar no EJA essas duas coisas. E mostrou por quê? Porque 8 milhões se matricularam. Há uma grande demanda reprimida por ensino profissional e técnico. O Brasil, mesmo na recessão, aumenta a exigência da qualificação formal. As pessoas sabem que precisam se formar. Os que estão desempregados, é o momento de voltar a estudar e melhorar a sua competência profissional. Então, se nós rediscutirmos... Olha, vou voltar a dizer, investir 5,6 bilhões de reais, são os estados e municípios, não é o MEC. Mas é o orçamento deles. Para ter um resultado que só 9,4% conclui a aprendizagem, nós temos que revisitar esse programa com coragem. E acho que a única forma de nós avançarmos, e não é deixar de dar prioridade, não. É um absurdo que o Estado brasileiro nunca deu oportunidade a essas pessoas de estudarem. E não é porque eles estão numa idade mais avançada, são jovens, ou são adultos, ou são idosos, que eles não têm o direito de voltar a estudar. Eu vi no Enem... Por exemplo, eu vi uma senhora com 72 anos, é a 7ª vez que ela faz o Enem. Fez todas as para tentar entrar. Outros, nós tínhamos 1.600 participantes com mais de 65 anos no Enem. Então, tem muita gente querendo estudar no Brasil. Agora, se nós juntarmos a educação técnica profissional com a educação de jovem e adulto, eu acho que nós vamos revitalizar esse programa. Para concluir aqui a educação superior, a meta 12, nós estamos avançando muito. Olha, vocês vejam que nos últimos 13 anos, aí é 2000 a 2013, nós aumentamos em 170% as matrículas na educação superior. É um salto extraordinário. Nós passamos de 2,7 milhões para 7,3 milhões. Mais que dobramos. É um salto espetacular o que o Brasil fez. Tanto na rede pública, quanto na rede privada. Em graduação, nós temos 6 milhões e 100 presencial, 1 milhão e 100 à distância. Também é um avanço fantástico. Veja que, outro lado positivo, caiu o curso de administração, aumentou a engenharia fortemente nos últimos anos, caiu o direito, o que é positivo. Nós tínhamos uma oferta de curso de direito fora da curva em relação a outros países. Eu acho que 14 anos de hiperinflação e recessão mudou o perfil profissional. As engenharias praticamente dobraram, mais do que dobraram nesse período. Onde está a nossa dificuldade? Matemática, física e química. 2,4% da matrícula. E não sai desse patamar, ao contrário, vem perdendo força. É azul, não sobe. Então, nós precisamos pensar um conjunto de iniciativas para estimular os jovens a fazerem matemática, física e química. É a base da ciência, é a base da inovação, é fundamental para o sistema produtivo, para o conhecimento, para a ciência brasileira, para a tecnologia, e é muito baixo. A engenharia foi embora, mas não resolveu as ciências exatas. Hoje nós estamos com 20% de taxa líquida, 30% de taxa bruta de escolarização, melhoramos bastante, mais do que dobramos ao longo dos últimos 10 anos, é um avanço espetacular. E a lei de cotas, que agora em 2015, 47% das matrículas vão para os estudantes da rede pública, o que também é uma grande política de inclusão, de ação afirmativa. E para os céticos, a nota entre os alunos da escola pública e do Enem aberto, da concorrência aberta, não é tão diferente. Em muitos cursos ela está muito próxima. Então, os alunos da escola pública estão melhorando o desempenho e estão disputando essas vagas, e é uma política forte de inclusão, inclusive com uma atenção especial para afrodescendentes, indígenas e população de baixa renda. O PNAES, quer dizer, não basta o acesso na universidade, você tem que garantir a permanência do jovem pobre. E muitos mudam de estado, com famílias que não têm como contribuir nem sustentar. Então, nós estamos fazendo um esforço grande. Veja que nós estamos aumentando ano a ano a política de assistência estudantil. Esse ano estamos investindo quase 900 milhões de reais em assistência estudantil, moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão, cultura, enfim, uma série de iniciativas para a permanência. Para concluir aqui a pós-graduação, também demos um salto extraordinário nos últimos anos, estamos com 232 mil matrículas na pós-graduação, o doutorado crescendo fortemente, o mestrado profissional também começou a crescer fortemente, o mestrado já vinha muito forte, então um avanço muito importante. Eu me lembro que eu era ministro da Educação, a USP tinha mais doutores que toda a região norte junta.
Então, não é só um problema de formar doutores, é desconcentrar, é interiorizar a formação e colocar profissionais qualificados, com mestrado, com doutorado, mestrado profissional, especialmente nos estados mais pobres do Brasil. Está aí o número de titulados da pós-graduação, é um salto extraordinário, e a rede pública tem um papel fundamental, você vê, 66 mil do total, 55 mil é o Estado brasileiro que garante o doutorado e o mestrado. O Ciências Sem Fronteira e Bolsa no Exterior, nós temos 44.400 estudantes hoje com bolsa no exterior. O Ciências Sem Fronteira tem, nesse momento, 35.600 bolsas. Apesar da desvalorização do real, que onerou muito o Estado, e apesar que muitos do setor privado não cumpriram o acordo dos 25% da bolsa. Eu não vou dizer quem não cumpriu, só vou falar quem cumpriu. Quem cumpriu foi a FEBRABAN, o sistema financeiro está cumprindo integralmente o acordo. Quero agradecer aqui as 21 instituições financeiras que estão honrando o acordo que fizeram com esses estudantes, e a Vale. A empresa Vale cumpriu e vem cumprindo integralmente seu compromisso. As outras não cumpriram o que prometeram. Nós vamos atrás. Estou fazendo um apelo público aqui para que cumpram, porque se cumprirem, nós podemos fazer editais em 2015 e melhorar. Nós estamos mandando agora, mandamos em setembro, 8.500 estudantes que vão ficar. Alguns desses vão ficar mais 1 ano, 2 anos. O doutorado pleno, por exemplo. Então, é muito importante para manter o Ciência Sem Fronteira a participação do setor privado. Aqui, por último, a avaliação da pós-graduação. Nós temos hoje 6.400 cursos de pós-graduação. A CAPES tem que fazer uma avaliação desses cursos. Nós temos, se você pegar ali a produção artística, bibliográfica e técnica, nós estamos falando aí de quase 850 mil publicações. Então, o que isso representa? Uma dificuldade muito grande de fazer a avaliação. Então, a avaliação hoje da pós-graduação é basicamente quantitativa, é a métrica de publicação em periódicos indexados, publicação de livros, artigos científicos e o impacto, as citações dessas publicações. Nós queremos introduzir qualidade na avaliação, não apenas volume de publicação. Então, a CAPES está com uma comissão de alto nível para até março entregar uma nova proposta de indicador. E a maior crítica a esse sistema de avaliação é das humanidades. Porque uma coisa é uma revista internacional, que tem muito peso na métrica, em matemática, físico-química, que as regras são as mesmas no mundo inteiro. E humanidades não é. Quando a gente fala de política, antropologia, sociologia, tem uma questão ideológica, regional, cultural. Você é uma revista internacional, não tem necessariamente abertura para uma outra reflexão humanística. Então, nós precisamos também discutir, especialmente nas humanidades. Bom, uma English Online, nós tivemos aí 783 mil estudantes fazendo inglês, visitas no site nos últimos 30 dias, quase 600 mil. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o Ciência Sem Fronteira abriu o interesse por línguas, não só inglês, nós fizemos francês, espanhol, chinês, japonês, etc. E o interesse não parou. Se vai ter mais bolsa ou menos bolsa, não muda o interesse. Para concluir aqui, o FIES, nós estamos com 2.144.000 contratos. Se quiserem, depois eu digo as mudanças do FIES. Isso aqui, muito rapidamente. Foi fundamental mudar a política do FIES. O FIES, antes, a instituição escolhia quem era o bolsista que ia ter acesso. Hoje tem um portal no MEC. É o MEC que define os critérios. O que é que nós mudamos? A bolsa os sinais é nota de 1 a 5. As instituições estão acomodadas na nota 3, porque 1 e 2 não tem bolsa, e 3 eu tenho o menor custo e tenho acesso ao FIES e ao ProUni. Por que a instituição vai para o 4 e para o 5? A não ser para disputar alguns nichos, ela não tem interesse em ter mais doutores, mais laboratórios, mais infraestrutura. O que nós fizemos? Nós estamos dando mais bolsa para quem tem mais qualidade. Então, por exemplo, cursos nota 5, só tinha 8% de bolsa. Por que a instituição não punha mais? Porque ela sabe que ali ele vai pagar, que são os melhores cursos. Hoje tem 26% de bolsa em 2015. O MEC falou, os custos de mais qualidade, 4 e 5, é onde vão ter mais bolsas. Com isso, nós estamos induzindo o sistema à qualidade. Nós estamos melhorando. Segundo, o acesso ao FIES hoje não é o dono da escola que escolhe, é a nota do Enem. É meritocrática. Então, se tem 2 alunos
que estão na faixa de carência, disputando a mesma vaga, o que teve melhor desempenho do Enem é que vai receber a bolsa. Então, é um critério de meritocracia. Então, a mudança... E outra coisa que mudou, para entrar no FIES hoje tem que dar um desconto de 5% da matrícula. E não pode reajustar acima de um nível. Esse ano foi 8,25% a mensalidade, que algumas instituições estavam abusando do reajuste. Então, houve aí um tensionamento, tem uma redução de recursos, mas é fundamentalmente uma mudança estrutural para melhor no FIES. ProUni, 1.700.000 bolsas efetivas hoje. Está aí o que nós temos de matrículas no setor privado, FIES mais ProUni, 2.300.000 de 5.300.000 matrículas. 44% do sistema é ProUni e FIES. A expansão da rede federal, também não vou me estender aqui. Mais médicos. Eu vou deixar a IBSER e toda essa discussão final, só para concluir. Eu vou falar só esse gráfico aqui, viu, Nilton? Depois, no debate, alguém vai fazer pergunta para a gente poder falar. Mas veja o que está acontecendo com internações, consultas e cirurgias a partir da criação da IBSER. Certo? Veja os leilões dos pregão eletrônicos, 30% de redução de custo em itens homologados e agora mais 23% quando fala de equipamentos. Ali é custeio, aqui é equipamento. Porque a gente faz um pregão nacional dos hospitais, a redução é de 30% a 25%. Tem muita gente contra a IBSER. Agora, eu pergunto se no edital de 2 bilhões e 600, que nós economizamos 800 milhões, alguém perdeu 800 milhões. Mas o povo brasileiro e o paciente na ponta da universidade ganhou 800 milhões. Então, tem muita gente, eu respeito, tem uma visão corporativa, às vezes ideológica contra a IBSER. Esses eu respeito. Mas tem muita gente que perdeu só ali nesses editais, 810 milhões em cima, mais 61 milhões, são 900 milhões de reais que nós economizamos. Que estava numa licitação que exatamente nós não sabemos o que acontecia. E que, é evidente, ganhando escala, ganhando transparência, ganhando economicidade, a redução de custo é de pelo menos 25%. Então, esse ganho de escala e de gestão, implantando o TI, melhorando a gestão, melhorando o padrão, está lá o Freitas que está cuidando disso também, ex-presidente do FNDE, que hoje está lá na IBSER, está aqui o resultado, internações, consultas e cirurgias. É um resultado espetacular. Melhorou, nós estamos fazendo muito mais com melhores recursos e podendo contratar, que o TCU exigia, aqui, a previsão, leitos após contratação e também contratando profissionais sem ser precarizados. Senador Benedito Lira, agradecendo aí a presença. Por último, nós hoje, tudo bom? Senador, nós investimos 6,2% do PIB em educação. Estamos no padrão da OCDE, você veja ali, o Brasil está próximo à média da OCDE, 6,1%, o Brasil 6,2%. Portanto, o Brasil investe o que a média dos países mais ricos do mundo investe em educação. Educação básica, nós temos que melhorar. Educação superior, nós estamos bem. Agora, o que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é ali embaixo. A média do PIB per capita da OCDE é 38 mil dólares. A nossa é 15 mil dólares. Eles falam assim, vamos comparar com a Finlândia. Tudo bem, a Finlândia, o PIB per capita é 39 mil dólares. Não adianta falar o Brasil é a nona economia do mundo. Nós temos 210 milhões de habitantes. Então, o que nós temos para investir por aluno é 3 vezes menos, ou metade do que esses países investem. E nós somos cobrados para ter a mesma qualidade. E não é o problema do PIB, é o problema do PIB per capita, é o problema da riqueza efetiva que vai se traduzir no orçamento. Então, nós precisamos discutir com um pouco mais de cuidado, né, essa questão. Por último, está aí o orçamento do MEC, que cresceu muito. Eu só quero terminar dizendo o seguinte, os royalties do petróleo, depois se quiser a gente discute, os royalties do petróleo não deram a receita esperada porque o preço do petróleo caiu, e eu termino colocando uma questão para o Senado. Como é que nós vamos cumprir todas essas metas se nós não rediscutirmos o financiamento da educação brasileira? Porque dizer no PNE que é um percentual do PIB não resolve, porque o PIB não entra no orçamento, só entra no orçamento que o Congresso votar de receita e despesa. Então, nós precisamos discutir com profundidade como vamos melhorar o financiamento da educação no curto, no médio e no longo prazo para assegurar essas metas, que é um esforço tremendo que o Estado brasileiro, em todos os níveis, prefeitos, governadores e a União estão fazendo. Muito obrigado, era isso. Estou inteiramente aberto aqui ao debate. Obrigada, ministro.